E agora sim o frio começa a chegar, demorou um pouquinho, mas chegou. E as doenças respiratórias, aquelas famosas ites, também chegam com ele. Mas por que elas aparecem? Tem como a gente evitar esses problemas? É sobre isso que vamos conversar agora com a otorrino Amanda Costa. Amanda, bem-vinda mais uma vez. E já nos explique, tem como evitar essas ites famosas agora do inverno, tudo bem? Boa tarde. Olha, não existe milagre, mas podemos sim melhorar a imunidade e diminuir essas infecções que tanto nos incomodam. E quais são as infecções respiratórias mais comuns agora, nesse primeiro frio que nós estamos tendo um pouquinho atrasado? A infecção mais comum é o resfriado. Aquele resfriado comum, nariz entupido, tossezinha, uma febrezinha baixa, às vezes uma dor no corpo, que acomete mais as crianças e os idosos. Lembrando que nós temos uma vacina muito importante, que é a vacina do influenza. Essa vacina ela vai nos prevenir de quadros muito importantes de gripe, por exemplo. E você comentou ali que acomete mais as crianças e os idosos, a gente sabe aí que é um dos relatos que a gente mais tem das mamães, dos papais, que nessa época começam a ir para a escola, ficam resfriados, precisam ficar em casa. Tem como cuidar melhor disso, evitar isso neles ou é comum mesmo pela imunidade deles? É comum que as crianças fiquem doentes e tenham viroses. Até 12 infecções em um ano. Pensem comigo. São bastantes, uma por mês. É uma por mês e que vai durar aí até 7, às vezes 10 dias. O que não é comum é nós termos infecções bacterianas, infecções graves como pneumonia, bronquiolites. Essas infecções a gente sempre tem que procurar algum problema imune. E sim, a gente tem maneiras de melhorar a imunidade das crianças, manter o nariz limpo, tratar as doenças crônicas, melhorar a alimentação, as horas de sono, contato com a natureza. Então existem fatores que nos ajudam e não é porque é comum que a gente não possa melhorar. E a gente vê bastante aí, pelo menos nos últimos dias, a questão da bronquiolite. O que é a bronquiolite? Ela é realmente uma gripe mal curada? Como faz aí para evitar essa questão? A bronquiolite ela é causada por um vírus, o vírus sincicial respiratório. Então, o tratamento da bronquiolite não é com antibiótico. O que mais nos preocupa são os bebês pequenos que nascem nessa época onde a circulação desse vírus é mais comum. O tratamento da bronquiolite pode ser feito no hospital, às vezes precisa, mas a maior parte das vezes ele é feito em casa com alguns cuidados respiratórios. Mas não existe o remédio mágico da bronquiolite. Mas tem como evitar a bronquiolite ou não? Uma das maneiras da gente evitar a bronquiolite é evitar aglomerações. O tratamento pré-natal das mães nos ajuda bastante, um tratamento bem adequado, a vacinação de vírus que acompanham essa doença. Então, a gente não consegue diminuir a circulação geral dos vírus, mas a gente pode proteger os bebês. E a gente vê bastante essa questão de ambientes, aglomerações, que agora no inverno a gente fica mais fechadinho, né? A gente recebe visita em casa, mas nem abre a janela por causa do frio. Isso também pode influenciar? Totalmente. Então, quando nós temos uma criança doente, ela vai na escolinha, vai na creche, isso vai se disseminar. Esse vírus, ele vai passar pelo contato das mãozinhas, por espirros, meleca, o catarro, ele vai se disseminando para todas as crianças. Uma boa forma da gente diminuir a disseminação é, se o teu filho está doente em casa, com meleca, deixe-o em casa, para não passar para os colegas. E quais são esses primeiros sintomas de doenças respiratórias nas crianças? Porque às vezes um espirro, uma tosse já é mais comum, até por a gente colocar um casaco, alguma questão alérgica. Mas quais são os sinais de, opa, acender um alerta, preciso procurar um médico, ir ao posto? Obstrução nasal, meleca no nariz, desconforto nos ouvidos, voz rouca, dificuldade para se alimentar, febre acima de 37,7. A gente vê que aquela criança está mais cansada, não quer brincar. Sinal de alerta muito importante, falta de ar. A criança começa a ter esses músculos aqui, dessa região e da barriguinha, começam a encolher, a contrair. São alertas que a gente deve levar essa criança para um atendimento. Porque existem sim, esses vírus, eles podem fazer quadros graves. E quando o filho está tendo esses vírus muito frequentes, tem gente que curou uma bronquiolite agora, deu uma semana, está dando de novo, o que deve fazer? Isso é sinal para outra doença mais forte? Algo está errado.
algo está errado, algo está alterando a imunidade da criança. Ou nós temos uma criança que tem uma imunidade imatura, ou nós temos doenças crônicas associadas, rinite alérgica, refluxo, asma, alguma alergia alimentar que possa atrapalhar a nutrição dessa criança ou desse adulto. Então, sempre tem algo que a gente tem que encontrar ali para diminuir. E outro detalhe, o uso de medicações erradas. Nós temos, às vezes, a utilização de antibióticos para vírus. Isso não ajuda a nossa imunidade, isso atrapalha a imunidade. Então, o tratamento correto também importa. E na questão da rinite, a gente fala bastante da rinite alérgica agora nessa época. Tem como prevenir a rinite também? Tem alguns cuidados? Vou sair em algum lugar que eu sei que vai me dar mais espirro? Vou pegar algum casaco de lã que eu sei que pode me dar algum espirro? Tem como eu cuidar isso? Então, a rinite alérgica é uma doença crônica. Se tu veio premiado com a tua genética para te ter rinite alérgica... Eu ia perguntar se era genético até. É uma doença genética, mas existe a compensação dessa doença, que passa por tudo que tu falou. Controle do ambiente, então, cobertas, pelos, cortinas, tapetes, tudo isso tem que ser muito bem cuidado, não pode ter ácaro, observar os colchões, tudo isso pode descompensar o alérgico. Falo muito sobre o mofo também, dá uma olhada na tua casa Semana se não tem mofo. passada tava uma... Então, isso vai descompensar um quadro de rinite alérgica e pode sim aumentar as tuas chances de ter aí um resfriado, de ter uma laringite, pode sim. E a questão da asma, Amanda, a asma também é uma doença crônica que vem com as crianças aí. Como eu cuido do meu filho que eu sei que é asmático? Então, a asma é uma doença crônica, ela tá também nesse espectro aí dos alérgicos, assim como a rinite alérgica e a dermatite atópica. Nós precisamos compensar o ambiente, toda essa parte, tapete, cortina, tudo isso vale para quem tem asma, mas além disso, muitos pacientes asmáticos se beneficiam de uma prevenção. Existem medicamentos inalatórios, as famosas bombinhas, que nós podemos utilizar em certas épocas do ano e alguns pacientes nós precisamos usar o ano inteiro, pacientes mais persistentes, mais graves, né? Então, antes disso começar, tu já volta no teu pneumologista, já volta no teu otorrino, conversa com o teu pediatra. Todo paciente crônico com uma doença alérgica crônica, ele tem mais chance de complicar, com certeza. Então, ele tem que estar sempre em dia aí com os medicamentos e com o seu tratamento. Vacinas, prevenções, nariz limpo, alimentação, tudo isso. Então, vamos aproveitar, né, que está na época de vacina, garantir as vacinas, deixar as vacinas em dia e cuidar da imunidade agora para enfrentar esse friozinho. Sim, e principalmente observar as crianças e os idosos. Acho que é uma população que está em risco e nós estamos aí com emergências e atendimentos já sobrecarregados.